Quem é a primeira vez não estranha não, depois aos poucos você vai aprender. A gente vai recitar uma vez em português, depois em tibetano. Página 5. Página 5. Na fronteira noroeste do país de Ord, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me Siddhis. Orjen Yuji Nuchansan, Pema Gesa Dompola, Yatsen Shogin Yodrumye, Pema Jume Jesudra, Kodu Kandru Mampeko, Chejin Jesudadruchi, Shinji Lapti Sheksu Som, Guru Pema Siddhi Orjen Yuji Nuchansan, Pema Gesa Dompola, Yatsen Shogin Yodrumye, Pema Jume Jesudra, Kodu Kandru Mampeko, Chejin Jesudadruchi, Shinji Lapti Sheksu Som, Guru Pema Siddhi. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Badu Dadi Chatsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Droa Penche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janju Badu Dani Chatsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Droa Penche Sanje Drupasho. Vamos fazer um pouquinho de silêncio.
lições transcendendo conflitos e emoções negativas. E aí, tá rolando alguma? Tendo algum conflito aí, né? Sexta-feira à noite. Pronto, tá. Antes a gente usava o nome resolvendo conflitos, né? Mas resolver não é o ponto, a gente tem que ir logo transcender esse negócio. Vamos ver se nós damos conta, né? Mas antes eu quero realmente agradecer aqui a Sandra, né, de Fortaleza, por me acolher, me convidar, né? Me trazer de tão longe aí. Estou vindo fazer um tour aqui pelo Nordeste, né? Vou passando em todas as cidades aqui. E para mim é uma alegria muito grande mesmo, porque a gente vai... Eu agradeço por cada um de vocês, né, que participa da Sangha, porque a gente sabe como é que funciona, né? Quem está chegando não sabe, mas pessoal, é tudo voluntário, não ganha nada para fazer isso. Aqui não é uma organização que tem alguém que banca, que tem funcionário. A pessoa vem porque ela também foi tocada em algum momento, né, ouviu os ensinamentos e ela falou assim, pá, isso é muito bom na minha vida e eu gostaria de compartilhar com as outras pessoas e que elas pudessem se beneficiar também. Então essa energia que move o SEB. E a gente vê esse software, né, essa forma de fazer, é aqui no Ceará, é lá no Paraná, em Curitiba, em Quatro Barras, é lá em Viamão, onde o Lama mora. Se você botar no Google SEB, vai aparecer o site, você vai ver que tem em todo o Brasil. E assim, sem esforço, não tem uma centralização, não tem... O Lama vai abrindo aquilo, né? E vai nos movendo, assim. Então é uma bênção nessa vida ter encontrado o Lama Santa, nosso mestre. É uma alegria muito grande poder compartilhar. Porque o Lama Santa é um querido, porque a gente diz que é budismo tibetano, mas na verdade isso é o início do budismo brasileiro, né? Não tem igual, não tem igual. Exemplo de jogo de futebol, né? Dos relacionamentos como o Lama dá, não tem igual. E é o cubo, e essa forma de apresentar o budismo é algo assim que o Lama atingiu uma realização, olhou para nós e falou assim, como é que eu vou ajudar essas pessoas a acessarem mais fácil, né, a compreensão, né, desses ensinamentos que podem ajudar a pessoa a transformar a sua vida, né? E ele está fazendo isso assim, à torto direito há muito tempo, e a gente está se beneficiando disso, né? Então aí a gente está retransmitindo, né? Então nada aqui é meu, é tudo do Lama Santa, né? E aí eu vou particularmente focar com vocês, assim, né? Quem está estudando, né? A gente vai falar um pouquinho o que está por trás é as 4 novas verdades, né? Mas tudo que o Lama fala é sempre a partir da noção do Prajnaparamita. Então ele aborda as 4 novas verdades olhando através do Prajnaparamita. Então isso já dá uma sutil diferença, né? Para quem não conhece os temas, não se preocupe, a gente vai falar no bom português, né? Mas o importante do budismo como um todo é que a gente já ouviu várias recomendações. A gente deveria ser uma pessoa mais pacífica. Vocês já ouviram falar que, por exemplo, ficar nervoso, bravo, dá problema no fígado, dá problema psicossomático? Já ouviu que ter ansiedade faz mal, que ter mágoa dá câncer? A gente já um pouco ouviu isso, né? As doenças psicossomáticas, todos os problemas que... E aí, resolveu? Vocês pararam de sentir essas coisas? Não, né? Não resolveu. Só a informação não transforma, né? E a recomendação, a gente deveria fazer, bom, comer mais verdura, né? Ser mais saudável, fazer atividade física, isso eu nem vou falar, né? Mas quem deveria ser mais pacífico, mais amoroso. Mas aí tem algumas coisas que surgem na nossa mente, né? E a gente fica irritado, a gente, né, se sente magoado, fica ansioso. Não sei, acontece isso aqui com vocês? É só lá no sul. Ah, aqui é tranquilo.
Não tem, né? Passou tudo. Então vocês precisam me contar como. Ele tá falando. Mas aí, qual é o mérito, né, do budismo como um todo? É oferecer um método. Esse é o nosso ponto. É como a gente exercer um método que nos ajude a superar essas coisas. Não é uma recomendação, é uma coisa que se você fizer, né, você começar a olhar para aquilo, aquilo tem efeito. E muitas pessoas já estão fazendo, estão experimentando e podem, né, se beneficiar da prática. É isso. Mas tem que delinear bem o que é essa prática. Porque também a gente já ouviu falar muito sobre meditação. Então vamos dizer assim, o melhor presente que você pode se dar nessa vida, de verdade, é aprender a meditar. Mas aqui a gente tem uma noção de que a meditação ultrapassa a noção assim, tipo, é só esvaziar a mente. Vocês já ouviram essa definição de meditação? Não pensar em nada? Ok. Mas não é só isso, né? Ou também nem é isso, né? Porque tem no Zen, o budismo já fala, é além de pensar e não pensar, porque não pensar em nada seria o não pensar, mas não é isso também. Mas tem muita revista, né, que fala, que a gente já leu, a meditação, mas aí tem muitos detalhes nesse caminho. Então quem está praticando no SEB, né, tem vários horários, vamos fazer a propaganda aqui. Tem horário, agora vocês me ajudam, é quarta, quinta, sábado e domingo. Ó, tem 4 dias, é uma bênção, né? Então vocês têm um horário aqui para praticar. E aí você pensa, quando a pessoa entra aqui, ela já está usufruindo de um método. Ela acha que ela está fazendo uma coisa só, mas ela está usufruindo de um método que está sendo lapidado pelo Lama há muitos anos. E a gente tem feito assim, vocês não têm ideia assim, a generosidade do Lama, porque ele não está só fazendo séries, não contente só com vários locais no Brasil, a gente tem vários locais de centros de retiro. Eu moro num centro de retiro, né? Então lá Sukhavati é um centro de retiros. As pessoas vão lá para fazer retiro de 10 dias. Aí a pessoa quer 10 dias? Tá maluco, esse né, se retirar, tem muitas pessoas que já fizeram retiro de 10 dias. Aqui já várias pessoas fizeram. E aí não morre, então tudo bem. Sobreviver. Sobreviver. E bem, né? Não é tão difícil. Tem várias pessoas no SEB que já fizeram retiro de 1 mês, de 3 meses. Ou seja, a gente está criando uma cultura, né, de que a pessoa tem um treinamento para fazer. Ela dá um tempo na vida dela para olhar para uma coisa assim que é a mente. A gente pode... Imagina o benefício disso. Você pensar, se você... Quem já fez uma universidade? Investiu 4 anos, né? 5 anos, 6, às vezes mais tempo. Às vezes a pessoa fez uma, está na segunda, porque a primeira não era bem o que ela queria, ou ela parou de trabalhar com aquilo e foi fazer outro curso. Ela investiu um tempo, né? Às vezes a gente fez um curso de línguas, a gente fez um curso de informática, fez curso de artesanato, a gente faz várias coisas. É um bom tempo empregado, aquilo sempre abre a nossa mente para uma outra coisa. Agora, quando você se dedica a aprender sobre a meditação, a gente está estudando como que opera a nossa mente. Será que isso é útil? A nossa mente só nos acompanha 24 horas por dia, o tempo todo. Mesmo quando a gente dorme, a gente sonha, né, gente? A mente continua. Ou seja, a prática vai impactar até mesmo o seu sono. E aí, vale a pena investir na meditação? Estou aqui fazendo propaganda já. Porque é um benefício que vai nos acompanhar a vida inteira. Porque se a gente tem uma mente, não importa onde a gente esteja, se a gente treinar a mente, aquilo está beneficiando as nossas relações, conosco mesmo, com os outros seres, com o meio ambiente. Tudo na nossa vida depende
da nossa mente. Como a gente enxerga o mundo. A transcendência, né, só para dar uma pincelada, a transcendência dos conflitos já está aí. Como é que eu estou olhando para aquilo? Depende de como eu olho. Se eu mudar o meu olhar, o que é um problema pode virar uma oportunidade. O externo não mudou nada. Eu não vou falar sobre como que eu mudo o outro, ou como é que eu mudo as circunstâncias externas. Porque vocês já tentaram fazer isso, né? E aí, deu certo? A gente até consegue um pouco, né? Mas não funciona muito bem, né? Então agora a gente está nesse papo de como é que eu mudo a mim mesmo. Como é que eu consigo olhar para mim mesmo de forma diferente. Porque a gente já tentou um tempo, mas tudo bem, se você quiser tentar mudar as circunstâncias externas e mudar o outro, tá bem. Segue tentando. Mas lembra que a gente estava falando assim, olha, é melhor olhar um pouco para dentro. Essa é a nossa perspectiva. Esse é o treinamento. Mas, para ser sincero, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa primeiro sentar um pouco. Ou seja, quem já pratica há algum tempo, dá para olhar uns 3, 4 anos antes de praticar? Olha, tenta lembrar como era a sua visão da sua mente. A gente nem olhava que tinha uma mente, a gente simplesmente recebia informações e reagia. E a gente acreditava que isso somos nós. E aí? Mas não é isso. Não é que tudo que chega na nossa mente que a gente deve dar sequência. Não precisa. É melhor não. Aliás, a gente não... Ainda bem, né? Porque chega cada coisa na cabeça, né? Então a gente já não faz isso. Mas é como um portal. A primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a meditar é... A primeira prática que a gente fala shamatha impura, né, com o foco nos 5 lungs, né, que é o que o Lama nos pede, seria esse primeiro portal dentro do método, seria assim, a gente olha, estabilize a sua energia, né, cria uma certa estabilidade que você começa a diminuir a agitação interna. Porque a gente é tão agitado, tão estimulado o tempo todo, que a gente nem para observar o que acontece. Então a gente não tem nenhuma possibilidade, a gente está muito reativo. A gente precisa de um pouco... Não, calma, respira. Equilibra a sua energia. Isso é mais ou menos... no sentido que é super bom, né? Porque a gente ganha uma super habilidade, porque a gente começa... Independente das circunstâncias externas, a gente começa um processo de pacificação. Mas o nome diz, né? Shamatha impura. O impura? Por que é impura? Eu queria um negócio puro, por favor, né? Porque tem um probleminha de cara, assim. Se eu achar que isso é a solução final... Ou seja, não estou dizendo aqui que não deveria fazer, porque é muito bom. Deveríamos fazer muito shamatha impura para equilibrar a nossa energia. Mas ela tem um limite. Então a gente já tem, dentro do método, a gente começa a praticar um pouco isso, para dar um pouquinho de estabilidade, mas a gente já começa outras coisas junto. Porque só ficar em silêncio e não responder ao externo é uma habilidade que nos dá muito, muito bem-estar. Mas tão pronto você levanta e você vai para o mundo... Ah, não dá, né? Olha o que ele fez. Aí a gente começa a ver os problemas e as pessoas nos perturbam. As coisas externas nos perturbam. Aí a gente volta, não, eu vou lá para o cérebro porque lá é tranquilo. Acho que eu preciso fazer um retiro. Aí a pessoa faz o retiro, volta quase iluminado. Mas dura pouco, né? Por quê? Porque aquilo é como o Lama Santen fala, é como a gente desidratasse um pouco as nossas respostas kármicas, essa responsividade, esse automatismo que a gente tem.
A pessoa provoca, mas se eu fiz um retiro, não, estou bem, não vou reagir. A pessoa provoca de novo, e você lá, não vou me perturbar. A pessoa provoca de novo, daqui a pouco você fala assim, cara, eu não tenho sangue de barata, né? Aí você fala assim, ah não, entende? Desde o princípio você só estava o quê? Aguentando. Mas você já está frágil, você já é provocável. Esse é um problema. E aí? Aí você pode pensar, eu queria ver você lá com meu colega de trabalho, com meu amigo lá, com a minha esposa, com meu marido, com aqueles filhos, né? Ou com aqueles pais, alguma coisa, né? Ah não, esses não tem jeito. É isso, gente. A gente sempre vai ter alguma coisa que não tem solução. A gente está olhando assim, né? Por isso que a gente não deveria ficar só na chama tempura. A chama tempura nos dá, primeiro, um pouquinho de estabilidade, nos apazigua. Mas tão pronto a gente lida com as dificuldades de novo, a gente precisa de praticar um pouco mais. Aí a gente vai para a chama tapura, que é uma segunda método, né? Que aí a gente vai pegar e vai olhar tudo que surge na mente e a gente deixa passar. É um outro nível. Super importante. É como se, enfim, a gente ganhasse a dimensão de que nós temos uma mente. É sério. Enquanto a gente não meditar, será que a gente tem uma mente? Por exemplo, se alguém provoca e você reage, e aí depois, nossa, o que eu fiz? Puxa, perdi um pouco a cabeça, falei muita coisa, me exasperei, um pouco me arrependo, né? Ou seja, surge um impulso e nós seguimos. A gente dirige a própria mente ou a mente é meio que dirigida? Por um processo que a gente não tem autonomia. Aí, acontece com vocês? Né? Aí a gente fala assim, pá. Então a gente parece que a mente nos tem. Uma coisa simples, né? Por exemplo, a gente ficou em silêncio, né? Então tem um processo de focar a mente. Vamos pensar assim, só sentir a respiração. Vamos fazer a experiência. 5 respirações. Você inspira, sente o ar entrando, chegando até o abdômen. Exala, sente o ar saindo. Faz isso 5 vezes. E aí? Deu certo? Você conseguiu ficar focado só nisso? Ou veio uma conversinha, uma vozinha assim, junto? Né? A gente conseguiu, um pouco consegue, mas um pouco bem. E aí? Será que está chovendo? Hoje para lembrar, né? Nossa,
alguma coisa. A gente lembra alguma coisa do passado, planeja o futuro. Se isso acontece, é normal. Está tudo bem, não tem nenhum problema. Super normal. Quer dizer, a gente fez 5 respirações, é um tempo curto, não dá? Né? 1 minuto, um pouquinho mais. Agora, ficar 10 minutos, 15 minutos fazendo isso, quem já experimentou sabe que não é tão simples. Ou seja, a mente começa a fazer outra coisa, criar um movimento próprio. Tem um movimento próprio da mente. A mente ou fica muito agitada, pensando, lembrando, planejando, ou ela pode também entrar em torpor. Começa a pescar. Entre outras coisas, esses são os 2 principais obstáculos. E aí, por isso que a gente diz, tá, fica focado, mas a mente não fica. Simplesmente não fica. Por quê? Porque não tem treino. Então a gente vai continuar a seguir treinando. Aí, quando eu consigo fazer isso, aí eu começo a observar, porque eu tenho um pouquinho mais de estabilidade, as coisas não perturbam tanto, não tem tanto diálogo interno. Então, significa que se acontece um ruído, por exemplo, eu escuto um barulho, será que está chovendo? Será que eu fechei a janela de casa? Será que não vai molhar? Ai, alguma coisa, eu emendo. Ai, falar em casa, será que eu deixei a chave, não sei aonde? E aí eu emendo, sabe? A gente vai uma coisa puxando a outra. É uma conversinha, um diálogo interno, que a gente vai diminuindo o volume, né? Durante a prática, até que ele cesse. Essa é a ideia. E aí, quando eu observo na Shamatha pura, eu vou observar tudo que surge, mas ao mesmo tempo aquilo não me move. Eu não crio nenhuma no que é percebido, apenas o que é percebido. Se eu escuto um som, não preciso ir atrás daquilo. Se eu escutar o pessoal, né, do yoga cantando mantra, eu também já fiz aula de yoga, ai que legal. Aí se eu estou num lugar, eu escuto passarinho, né? Mas aí eu escuto passarinho, porque eu tinha um canarinho e tal. Porque eu esqueci de dar comida para os passarinhos lá em casa. Então qualquer coisa pode... Eu vejo algo e aí eu já vejo, aquilo puxa uma coisa na minha mente. Mas agora, porque eu estou praticando, eu percebo que aquilo surge. Imagine, você pode lembrar do filme que você assistiu hoje, ontem, né? Ou você pode, do seu trabalho que você deixou, ou você está planejando, amanhã eu vou na praia. Amanhã vai dar praia? Vai dar curso. Amanhã vai dar curso. Amanhã alguma coisa. Então, eu tenho que ir na feira, eu tenho que ir alguma coisa, eu tenho que fazer como? Tenho que limpar a casa. Não, limpar a casa não. Então, a gente vai lembrando disso na prática. Geralmente, quando a pessoa tem conflito, que é um pouco o nosso tema, quando a pessoa silencia, as pessoas nem querem silenciar. Ou seja, a gente, só de estar aqui, a gente vocês conseguiram ficar 5 minutos parados, sentados e não saíram. Vocês já estão super bem. Isso é uma boa notícia. Porque você mesmo deve conhecer algumas pessoas que não conseguiriam ficar assim, né? Porque tem algo nelas que impulsiona elas para fazer outras coisas. Porque tem gente que nem pode com silêncio. Chega em casa, tem que ligar alguma coisa. Entra no carro, liga o rádio. Não dá para ficar em silêncio, porque ela não quer ouvir. Ela tem que se manter ocupada, com a mente ocupada, estimulada, para não olhar para determinadas coisas. E quando a gente tem alguns conflitos, que a gente vai chamar como pensamentos recorrentes, alguma coisa que está nos importunando, se a gente ficar em silêncio, é aquilo que vem. E aí a gente vai deixar passar. Aí não precisa resolver. A gente deixa passar. Nem tudo que chega na nossa mente a gente precisa dar acolhida. Então a gente está aprendendo assim por hora, essa é a segunda técnica, é uma super importante. Aí a gente vê que a nossa mente surge em impulsos e a gente não precisa responder os impulsos.
É um treinamento, gente, de que a gente não precisa ser tão responsivo. Não é tudo que acontece que a gente tem que reagir de imediato. A gente não vai perder a capacidade de responder as coisas. A gente vai seguir com essa capacidade. Mas a gente vai ganhar uma outra capacidade de que quando a gente, por alguns momentos, a gente pode não responder. Não estou criticando alguém, mas é tipo o celular. Esse é o nosso novo vício, né? Ah, eu não posso ficar. E se mandaram mensagem para mim? Aí eu escuto aquele barulhinho. Plim. Aí eu preciso ver o que foi. Aquilo está estudado, gente. Vocês observam o impulso. Ah, eu vou lá. Não, a gente nem pensa isso, a gente simplesmente pega e olha. É assim. Aí você fala assim, não, eu não vou. Não vou. Foi ontem, aqui também deu problema no WhatsApp, lá? Então, pronto. Imaginou? Se dá um pane geral, né? A gente agora. A gente migra para outra ferramenta. Não tem problema. A gente se vira. Mas estamos assim. Mas o nosso ponto não é esse ainda. Esse é o nosso ponto de partida. Apaziguar um pouco. Perceber que tem uma mente. E que a gente não precisa reagir a tudo que surge nela. E aí a gente começa a observar que a gente tem uma mente, aí começa efetivamente o trabalho. Porque se eu tenho uma mente, agora eu começo a descobrir que tem um método que eu posso treinar a minha mente a fazer coisas diferentes. É isso que nós estamos fazendo aqui no SEB. E aí a gente precisa ouvir um pouco. A gente tem que conhecer quais são as estruturas que estão acontecendo na mente. O que está acontecendo? Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que foi muito útil, né? Desde o início é uma abordagem, o Lama chama de bolha, né? De paisagem sutil da mente, mas assim, é uma outra forma de ver que se a gente muda o aspecto sutil nosso, a realidade externa objetiva muda junto. Parece que o externo é real, está lá fora. Mas não é assim. Por acaso vocês já tiveram uma desilusão amorosa? Por exemplo, aí você lembra da foto. Você tinha uma foto com uma pessoa. Aí você lembra, 5 anos atrás você olhava para a foto e surgiu o que dentro de você? Você estava bem com a pessoa, né? Surgiu o que? Ai, que lindo, que maravilhoso, né? Que pessoa bacana. Você olhava para a foto. Aí você brigou, separou, e aí você olha para a foto e surge o quê? Você já rasgou a foto, foi isso? Não tem mais foto? Né? Aí, a foto é a mesma. O que mudou? Nós não somos os mesmos. Hã? Nós não somos os mesmos. Não somos os mesmos. O que mudou? Mudou a paisagem sutil da nossa mente. Como eu olho para a pessoa? Significado. A gente não percebe, mas a gente sempre está construindo isso. Esse é o nosso ponto. Assim. Aí a gente tem que entender como é que a gente faz isso. E como, aí a gente vai entender, tem um método para a gente realmente transitar de uma paisagem para outra. Não é tão simples quanto parece, porque a gente tem um pouco de resistência a isso. Mas a gente vai olhar isso. Esse é o nosso ponto. Assim. Então, o Buda, quando a gente fala das 4 novas verdades, o Buda falou, olha, o sofrimento existe. Que é assim, tipo, nós temos conflitos, nós temos emoções perturbadoras, destrutivas, que estão nos atrapalhando, que estão produzindo sofrimento em nós e os seres ao redor. Aí a gente pode dizer, tem. Aí a gente pode analisar, tem o aspecto, é a roda da vida, né? A gente olha para esses quadros e se sente em casa, né? Porque a gente vai de um cérebro para outro, os quadros estão lá. Aquilo é bonito, assim. Então tem a roda da vida. Aquela roda da vida é essa figura ali que tem o Buda, tem o Maharaja segurando a roda. Ali tem a legenda da roda,
Está escrito ali, ó, roda da vida, 12 elos da originação interdependente. Tá vendo? Ali tem uma... Tá vendo que lá está escrito Buda do lado direito? É porque é a legenda, o Buda está lá do lado direito do quadro. A iluminação, o Buda está apontando a iluminação ali. Aí, nessas faixas maior, ali está escrito Reino dos Deuses Mundanos, Reino dos Humanos, Reino dos Deuses Guerreiros, e a cada um desses reinos tem uma emoção perturbadora. Tudo bem? Então esse é o que a gente está fazendo. Agora, quando o Buda fala isso, do sofrimento, aí a gente olha assim, não precisa ser teórico, você olha para a sua vida e você veja se isso faz sentido ou não. Se a primeira nobre verdade do Buda faz sentido. Ou seja, por acaso, você dá uma passadinha no reino dos infernos de vez em quando? O que seria o reino dos infernos? Você olha alguém com raiva, com irritação. Não, raiva, ódio não, né? Não, só uma raivinha. Tipo assim, você está fazendo alguma coisa, sei lá, está assistindo um filme, vem alguém e te interrompe. Pô, cara, sabe o que eu estou assistindo? Né? A pessoa, não, vem cá me ajudar. Ai, né? Ou seja, só uma pequena coisa já pode te dar uma irritação. Imagine se alguém te dá, sei lá, te engana, passa a perna, um sócio, um ex-sócio, né? Alguma coisa que te move mais, assim, que te dá uma perda maior e você... aquela pessoa, se eu pegar, eu quero... Né? Assim. Acontece, né? Então, quando a gente está olhando para outra pessoa com um olho de que a gente queria que ela morresse, mesmo que você fale assim, não, eu sou uma pessoa civilizada, eu sou do bem, assim. Mas tem certas coisas que quando a pessoa faz, eu não falo nada, mas para mim morreu. Nunca mais. Nunca mais. Não, comigo de novo não. Não, simplesmente inferno gelado, gente. Põe na geladeira. A pessoa fala bom dia. Estou ouvindo, né? E, não, porque eu não briguei. Mas por dentro, como é que tá? Não adianta nada, entende? Tá certo que essa coisa italiana, de blá, 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 assim, né? Também não é o melhor. Mas essa coisa meio oriental, assim, que põe na geladeira, né? Nunca mais, também não resolve, gente. A gente está preso pela mesma coisa. A gente não está vendo o outro com bons olhos, a gente está vendo o outro... E é claro que se você tiver a oportunidade, não, mas você não sabe o que o outro fez. Eu vou te explicar por que é assim. Com certeza você vai me convencer, não precisa me contar. Mas o problema não é isso. É que quando o outro faz alguma coisa, esse sentimento está surgindo aonde mesmo? Na nossa mente, né? É como se nós estamos tomando veneno achando que o outro vai morrer. Não funciona. Mas não dá, aquilo acontece por dentro. Parece que aquilo faz parte de nós. É uma energia que toma conta. E isso porque a gente está nessa paisagem. A gente nem percebe, mas a gente foi para a paisagem do reino dos infernos. Por isso que a gente está lá na primeira nova verdade, sofrendo. Aí, o outro, por acaso, a gente tem carências, uma aflição por carência. Ai, eu preciso tanto. Né? Aí a pessoa está aflitiva, assim, a gente fala que é como um viciado que precisa de uma droga, né? O celular quebrou, precisa de um outro urgente, né? E isso é como uma carência, a gente precisa estar conectado, entende? A gente está carente. Por acaso a gente tem uma coisa assim, tipo, desisto, desinteresse, assim, não, melhor deixa, eu vou seguir minha vida, sem esforço, tá tudo bem assim, não é comigo, deixa eu ficar no meu canto, uma zona de conforto, uma almofada, uma lasanha, Gerfruit. Assim.
Esse é o reino dos animais. Tem um desinteresse. Assim, tem um autocentramento, sabe? A pessoa que só está visando. A gente brinca que é os adolescentes que chegam em casa e aí tem roupa lavada, tem comida na mesa, não está muito bom, mas vou comer. Mas não colaboram com nada. Filho, você poderia lavar a louça? Não, eu estou ocupado aqui. Entende? Tô jogando aqui, estou online aqui. Ah, você está online? Aham, vamos desligar o modem. Pronto, acabou o jogo. Que insensível da sua parte, né? A pessoa ela não tem tempo porque ela está muito autocentrada. Mas não é que ela seja assim, ela só está dentro de uma bolha específica. Não é só adolescentes, né? A gente sempre está numa bolha onde a gente está vendo muito só as nossas coisas. Isso é um pouco o reino dos animais. Tem um desinteresse, né? Tem uma falta de iniciativa. E aí o reino humano tem uma listinha de coisas que você tem para ser feliz. Eu seria feliz se... Escreve aí. Esse é o nosso reino humano. E tem uma listinha de coisas que você fala assim, olha, não posso perder isso, porque se eu perder isso, não dá, né? Aí eu tenho uma listinha de coisas que eu tenho apego. Pessoas, coisas, locais, tudo. Aí nós estamos no reino humano. E a gente tem um planejamento. Eu não estou no reino dos deuses, vou lá e compro o carro, mas eu faço prestação, né, gente? Aí eu compro, né? Vou pagando, sobe as prestações. Aquela época que a gente... Agora, né? Bom, celular ainda acontece isso. Não, vou comprar em 12 vezes. Lá pela sexta parcela, já está desatualizado. Já está... já não conseguiu nem pagar aquilo e aquilo já está obsoleto, né? Estão assim. Isso é o reino humano. E aí os deuses guerreiros? Inveja. Não, inveja não tem. Mas a gente tem um olhar comparativo. Por que ele tem e eu não tenho? Eu me lembro, eu passeava pelas casas assim, nossa, olha que casa bonita, como é que ele construiu? Deve ser lavagem de dinheiro isso aí. Não é possível, é tão difícil ganhar tanto dinheiro para construir isso. Não, esse olhar que está sempre comparando que o outro tem mais ou que você tem menos. Ou você se sente superior, está na mesma. Ou se sentir inferiorizado. Quer ver uma expressão? Ótima. Isso não é justo. Reino dos deuses guerreiros, total. Não é justo. Eu me lembro de uma pessoa muito amiga, aí ela, sem trabalho, não, eu só quero um trabalho, eu só quero um trabalho. Não tem importância que eu vou ganhar menos do que eu ganhava no emprego anterior. Aí conseguiu um trabalho. Um mês depois, ficou super feliz, conseguiu o trabalho. Um mês depois, não pode. Aquele sujeito ali, ó, faz muito menos que eu e ganha mais. Isso não é justo. Entende? A posição de mente é o que limita a pessoa. Quando ela entrou no emprego, ela estava feliz. Mas quando ela olhou e comparou, pronto. Já estava infeliz de novo. Mudou alguma coisa externamente? Não, mas a mente dela mudou. E assim a gente vai ver, a gente não percebe, mas a gente vai se transferindo de uma paisagem para outra. A gente não tem clareza de como isso acontece. Só acontece. E a gente fica preso nessas paisagens. E o reino dos deuses? O reino dos deuses é vocês aqui em Fortaleza, não é? Não é aqui assim, no reino dos deuses? Tô brincando. Mas é a encarnação de férias, gente. A gente não tem problema emocional, não tem problema de dinheiro, né? Vocês não têm problema de clima aqui, né? Então, um a menos, né? Mas não tem problema. E se tiver problema, eu tenho um amigo que eu ligo para ele e ele resolve. Mas tem um lado sedutor, né? Tem alguma coisa que seduz a gente. E a gente está gastando o nosso tempo, nosso precioso tempo, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. A gente vai usufruir dessas coisas boas, vai esgotar elas. Depois de um certo tempo, lá pela
centésima festa, a gente começa a enjoar. Ah, não, você não conhece as festas que eu vou. Então tá bom. Aí a pessoa, entende? Por mais bom que seja, aí a pessoa, quando aquele mérito acaba, ela se sente traída. Quando algum revés acontece e ela perde aquela posição, ela se sente traída. Porque o reino dos deuses, todos esses reinos estão dentro da impermanência. Então nós estamos aí. Nós vamos, uma hora, Maharaja, aquele senhor de dentes lá, agarrando a roda com aquelas garras, é o senhor da impermanência. Sabe quem é Maharaja? É o culpado. Não tem um culpado por seus problemas? É o Maharaja. Quem é o culpado? A ex-esposa, o ex-marido. Ex-filho não tem, gente. Ex também não tem. Ou é o pai, ou é o filho, ex-sócio. Sempre tem um culpado. O governo. Pronto, tem um culpado. A gente sempre vai culpar alguém. Não importa quem a gente culpa, é o Maharaja. Por quê? Porque essa pessoa está batendo e a gente entra na segunda nova verdade. A gente está batendo o quê? Naquilo que a gente colocou como fonte de felicidade e fonte de segurança, mas que é impermanente. A gente precisaria fazer uma revisão. Quais são as nossas fontes de felicidade e fontes de segurança? Se você começar a analisar tudo que você coloca, sem perceber como fonte de felicidade, fonte de segurança, e você começa a analisar isso é permanente ou impermanente? Aí você vai descobrir que, ops, se tiver tudo no impermanente, o que vai acontecer? Aquilo vai flutuar. E quando flutuar, o que acontece com você? Como diz o Lama? Isso. Mas a gente não se dá conta quando a gente está estabelecendo aquilo como fonte. A gente simplesmente entra alegremente naquilo. É como se eu olhasse para aquilo e falasse assim, ah, isso aqui... Eu me lembro, eu recebi estudantes lá em Curitiba para conversar sobre budismo. Aí eu falava assim, olha, você ganhar um carro, isso também educa. Como assim? Você ganha um carro, você fica feliz? Eu fico, né? Se me der um carro, tá ótimo, né? Mas no exato momento que você ganha o carro, isso já começa a ser uma fonte de sofrimento se você colocou que o carro é a fonte de felicidade. Você entende isso? Porque você está super feliz, você sai, tem um risco no carro, aquilo é como se arranhasse a sua pele, né? Aquilo... Eu lembro o professor Alan Wallace falando assim, né? A visão exata disso. Imagine que você estacionou o seu carro numa curva, não tinha lugar, você pode deixar lá na curva, tá? Aí vem um outro carro todo assim, faz a curva assim e bate no da frente. O que você faz? Claro, né? Tipo, não foi no meu, né? Gente, é como a nossa energia está associada aos objetos. E imagine com as pessoas, então. Se com os objetos já é difícil, imagine com as pessoas. Complicou mais ainda. Isso é a segunda nova verdade. Então, a primeira nova verdade é que a gente está sofrendo. A segunda nova verdade é que existe uma causa. E por incrível que pareça, esse é um aspecto muito profundo. Porque aqui começa a fazer sentido o que é a experiência. Isso só vai abrir, gente, sério. Isso só abre essa compreensão se você está sentando e praticando. Por isso que só estudar budismo não resolve. Tem que ter teoria e tem que ter a prática da meditação. Mas senão a gente não acessa, aquilo não faz muito sentido. Quando você senta, começa a estabilizar sua mente. Quando você sente e começa a observar que surge, você deixa ir embora, você para de ser tão reativo, você fala assim, nossa, eu tenho uma mente. Aí você começa a falar assim, nossa, olha como está a minha mente. Eu construo na minha mente
essa questão de colocar, dar brilho no carro como fonte de felicidade. É surpreendente, tem um filho de um praticante lá, aquilo foi... Puxa, na minha época ganhar um carro era tudo, né? Então, sim, fiquei várias semanas, meu pai tinha uma oficina, aí ele me... então vamos comprar um carro para tu. Tá bom, ótimo. Aí ele me fez ficar na oficina lá, acho que uns 3, 4 meses, indo todo sábado para arrumar o carro, aquilo foi duro. Não tinha nenhum interesse na oficina, né? Mas acho que o velho queria que eu tomasse gosto pela coisa. Aí, veja, aí eu tenho um amigo meu que o padrinho deu um carro para ele. Aí, o cara da bike. Cara, eu vou para cima e para baixo com a bike, tá tudo resolvido. Por que eu quero um carro? Botar gasolina. Não tem lugar para estacionar. Padrinho, obrigado. Não quero. Você veja o que é o brilho, né? A pessoa olha o mundo de outro jeito. Está na outra paisagem. Não quer dizer que ele tenha se liberado, né? Porque pode ser que se roubarem a magrela dele, ele sofra muito. Mas ele está olhando de uma outra perspectiva. É só para a gente olhar assim, nossa, se a pessoa olha diferente, a realidade se constrói diferente. Então a gente está na segunda nova verdade, seria assim, toda vez que a gente tomar como refúgio, né, tomar como fonte de inspiração algo que é impermanente, como fonte de felicidade, como fonte de segurança, algo que é impermanente, o que vai acontecer? A experiência de sofrimento. Isso foi o que o Buda ensinou há 2.500 anos atrás. Mas ele não deveria acreditar porque foi o Buda que falou. Porque os budistas falam. A gente oferece isso assim como, olha nas suas experiências. Quando você está sofrendo, o que você está tomando como fonte de felicidade e segurança? Você já parou para observar? Talvez você não tenha parado. Talvez o problema, e aí que está a noção do Buda, foi assim, o problema não está no que está acontecendo fora. O problema está como que você colocou sua mente. Se você colocar como absoluto aquilo que você colocou sem perceber, não, tem que ser desse jeito. Não, mas você se colocou numa posição frágil. É a sua mente que está numa posição frágil. Se você mudar a sua mente, que é a terceira na verdade, você pode cessar a experiência de sofrimento. No caso do tema do título, transcender. E aí tem um segredo. O segredo. Vocês já viram aquele segredo? O segredo budista. Qual é o segredo para a gente mudar isso? Essa paisagem sutil da mente. Desapego. Desapego. Desapego também. Mas tem uma coisa que é puxar a quarta nova verdade, que começa com motivação. A gente precisa mudar o motivo. O motivo que a gente se move, qual é? E eu? O que eu ganho com isso? E eu? Como é que eu fico? Aí a gente começa assim. Aí quando a gente chegou e a gente recitou motivação, né? Motivação e refúgio, né? A gente recitou aqui. Eu tomo refúgio no Buda, né? Tá aqui, ó. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação deles, eu tomo refúgio. Será que eu tomo refúgio neles mesmo? Ou eu estou tomando refúgio em outra coisa? Essa é uma pergunta que ele deveria fazer na prática mesmo. Quando eu repito lá, eu tomo refúgio no Buda. Aí você fala assim, eu não sou budista. Mas assim, eu tomo refúgio no que é mais elevado, no estado transcendente, no que é permanente, nessa minha verdadeira natureza.
Não preciso usar a palavra Buda. Se eu não sou budista também. No divino, onde que eu me apoio? E quando tem esse estado mais elevado, que Buda significa estado desperto, essa lucidez. Se eu tenho essa lucidez, se eu tomo refúgio nessa lucidez, qual é o caminho para atingir essa lucidez? Então eu me inspiro. Aí vocês pensam assim, quando vocês estão mal, o que vocês fazem? E aí? Tomam umas pingas? O que a gente faz quando a gente está mal? Faz tipo, não sei se fazem aqui também, como é que é? Sessão Netflix, assim. três. Tô mal, eu vou me ficar 3 dias assistindo. Aqui chama água, cuidado, se alguém chegou a tomar uma água, nossa. É água benta, aqui é. Então, a pessoa, por exemplo, tem pessoas que são workaholics. Não tem? A pessoa vai assim, ela não está muito bem, o que ela se esconde no trabalho? Você trabalha um monte. Ela se sente ativa, né? Mas ela não quer olhar para certas coisas. Ela se esconde. Aí tem várias formas. Tem gente que gosta de comer, né? Aí vai comer. Que é para aliviar aquilo que ela não quer olhar. São fontes de refúgio. Mas e aí? Enquanto aquele estímulo está presente, ela até sente alguma... Mas quando aquele estímulo acaba, a pessoa está mal de novo. Ou seja, é um ressignificado, né? Tomar refúgio é super profundo. E a primeira coisa que a gente faz no caminho é motivação e refúgio. Então, na real, né? Para falar o português claro, a gente vai começar assim, olha, a gente vê o sofrimento, que tem, né, o sofrimento, a gente vê as causas, a gente vê que o problema não é o externo, o problema é a nossa posição de mente. Aí a gente vê que a gente pode mudar essa posição de mente, tem um método para mudar essa posição de mente, e aí não é shamatha, é vipassana, é meditação analítica. E aí começa um estudo, né? A gente tem que estudar um pouco para poder ter conteúdo para observar a mente e aplicar, né, o antídoto para certos venenos. Mas não é uma recomendação, é uma forma muito nítida de olhar, porque você tem a experiência da sua própria mente. E você vai olhar para aquilo e ver se você pode, por exemplo, mudar a sua motivação. É muito interessante. Por exemplo, a gente tem a prática de Metta Bhavana, prática do amor universal. É muito interessante essa prática. Ela está na sadhana aí, ó. Se vocês abrirem na última folha. Na última folha lá. Tem o quadro 240 itens lá em cima e lá embaixo. Metta Bhavana, meditação do amor universal. Aí você pensa assim, que 3 pontinhos é uma pessoa. Quem que você vai colocar primeiro? Papai, mamãe, né? Companheiro, companheira, os filhos, né? Você mesmo, né? Que tal pessoa seja feliz. Melhor você não colocar você, porque o problema é o autocentramento. Então a gente coloca a gente por quinto, 6º lugar, não precisa ser o primeiro. A gente já é primeiro para tudo, né? Então vamos colocar aí o alto Metta Bhavana depois, assim, né? Fazemos para alguém primeiro. Ou seja, você pensa em alguém e você fala assim, que aquela pessoa seja feliz. Que ela supere o sofrimento. Que ela encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que ela supere as verdadeiras causas do sofrimento. Aí eu te pergunto, isso é normal? Você lembra de você pensando assim para as pessoas que aquela pessoa seja feliz? Talvez quando a gente brigou que ela seja feliz longe. Vai ser feliz em outras bandas, por favor, né? É assim, gente, tá? Aí a gente tem que olhar para isso e a gente pensar assim, como é que eu faço para
de verdade aspirar que o outro seja feliz. Eu não posso estar pensando em mim, né? Você veja, é uma posição de mente, é como uma armadilha, né? Mas uma super armadilha positiva, é um método, né? Porque te convida a você falar assim, que o outro supere o sofrimento, que ele seja feliz. Você não está pensando em você? A gente consegue. Assim, os pais fazem um super treinamento, né? Quem tem filho aqui? Sim, né? A gente vai pensar nos filhos, né? Aí a gente olha para os filhos e a gente... Será que comeu? Será que tem que trocar fralda? Por exemplo, nenhum pai pergunta assim, eu não gosto de trocar fralda. Se o neném está precisando de trocar fralda, a gente vai lá e troca a fralda. Não opera por gosto ou não gosto, né? Tem que trocar fralda, gente. Mas eu não gosto. Fica assado aí. Não rola. Não funciona. Tem que confessar que às vezes eu falo, vamos ver, tomara que a mãe veja antes. Mas mãe é maravilhosa, mãe sente o cheiro de longe. Aquilo é assim. Então, Metta Bhavana, a gente está operando com já uma motivação elevada. Mas não precisa ser Metta Bhavana. A gente vai olhar para a nossa situação e ver se a gente pode superar. Olhar além da... Tem um exemplo bem interessante assim. Eu vou contemplar com vocês, como se fosse uma situação, né? Como é que a gente faz uma prática de meditação analítica, para vocês entenderem assim, como que a gente transcende um conflito. A gente nunca começa com o nosso conflito existencial, sabe? Aquele problema que a gente não consegue superar. A gente não começa com ele, a gente começa com coisas menores e vai ampliando, até chegar com coisas maiores. Mas pensa numa coisa assim, vocês já fizeram uma listinha de coisas que você tem que sair de casa para resolver? Eu tenho que passar em tal lugar, tenho que comprar tal coisa, aí depois eu tenho que passar na escola dos filhos para resolver não sei o quê, depois eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar as coisas para o SEB, umas 4, 5 coisas, né? Fez a listinha? Dançou. Tá no reino humano. Você percebe que a gente entra naquilo, a gente é livre até fazer a listinha, né? Quando eu fiz a listinha, eu entrei na primeira nova verdade, eu estou sofrendo. A gente liga o carro, começa a sair, a gente já está ansioso, né? Será que vai dar tempo? A gente já está movido pela listinha. Aí a gente chega no supermercado, a gente olha para aquele caixa, putz, está demorado aquele caixa, é hoje. Né? Aí a gente troca de fila, aí aquela fila tranca. Aí entra alguém na frente, aí a gente vai, não respeita a fila não! Você entende todo esse movimento interno, a ansiedade que a pessoa está tendo? Ela pode não falar, mas ela está sentindo. É assim. A listinha, gente. Eu tenho que cumprir a listinha. Então a segunda nova verdade é, toda vez que eu tomo como fonte de felicidade e fonte de segurança algo que é impermanente, estou tomando o que? Você já conseguiu voltar para casa? Consegui fazer tudo? Sim? Então isso é conseguir, né? Não dá uma felicidade? Aí na próxima eu ponho uns 2 itens a mais, né? Pronto, eu estou criando uma marca na minha mente que eu tenho que seguir fazendo aquilo. É muito bom, né, conseguir fazer listinha. Eu sou muito bom nas listinhas. Eu faço. Eu já fiz 10 coisas. E nem fiquei muito tenso. A pessoa está assim, gente. Aí, pensa, você está lá naquela fila mordido que está demorando, você está vendo as outras pessoas? Não, né? A gente está focado na nossa listinha, a gente está ansioso. Se vem alguém e pede para você para passar na frente, velho, não dá, também estou apressado, estou na última hora.
o caixa que está lá em treinamento, lá, primeira, né, errando as coisas, você, pô, meu, devia escolher outro horário para treinar, né? A gente está autocentrado, a gente não está olhando para as pessoas. A gente poderia ceder a vez para alguém? Poderia. A gente poderia falar assim, não, vai fundo aí que você vai conseguir, né, para o caixa que está começando. É assim mesmo. No começo a gente se atrapalha um pouco, mas está tudo bem. A gente está muito autocentrado, tem que terminar a nossa listinha, gente. Aí você olha para outra pessoa do lado, você vê ela mais ansiosa que você. Imagina aquela coisa, aquela confusão de fila que começa atrás, um fala e outro reforma, daqui a pouco está todo mundo... É uma maravilha, né? Porque está todo mundo com a sua listinha também, não é? Você olha para o outro também está com uma listinha que nem você, focado e terminado. E nós seguimos com as listinhas. Aí a gente pensa assim, no exato momento, a causa do meu sofrimento é eu estabelecer que eu tinha que ter feito a listinha. Aí a gente fala assim, mas budista não faz listinha? Não, a gente segue fazendo a listinha, não tem problema nenhum, né? Senão as coisas não acontecem, né? Mas o problema não é esse, o problema é que a gente se fixa na listinha. De repente, o mais importante, sabe que vamos colocar um item nessa listinha, a gente já faz uma pré-listinha, pré-impressa. A gente já deixa assim, ó, eu vou sair com a minha listinha. O primeiro item qual que é? Trazer benefício aos seres. Beleza? Esse é o item que eu não vou deixar de fazer, né? Aí eu vou sair, eu ponho as outras coisas. Eu vou fazer, então, vou comprar, vou buscar a criança na escola. A criança na escola você sempre lembre, né? Não deixa a criança na escola. Mas de repente, se não deu tempo de ir no supermercado, tá bom, né? A gente vai depois. Não deu tempo, eu não vou, porque talvez eu tenha que andar mais devagar, que é mais seguro. Não está tão fixado a listinha. Porque só o fato de eu colocar que eu vou trazer benefício aos seres muda a minha mente. Essa é a estratégia budista. Aí você pensa assim, mas é para que a gente seja bonzinho? Os budistas têm que ser bonzinho? Não é isso. É um pouco isso, mas não é isso. Sua Santidade, Dalai Lama, aqui não é no altar, aqui? Amanhã é aniversário dele. Olha, Sua Santidade. Quantos anos? 84. 84, né? A gente podia fazer um puja, né? Aí, Sua Santidade diz assim, era melhor que a gente fosse tipo um egoísta inteligente. Ou seja, se a gente realmente quer ser feliz, que é um auto-interesse, só por causa disso a gente deveria incluir que os outros seres também querem ser felizes e querem se afastar do sofrimento. Quando a gente inclui isso, a gente melhora, tipo pesquisa científica, entende? Sua Santidade está falando porque tem várias pesquisas científicas que comprovam isso, que quando a pessoa se interessa pelos outros seres, ela tem graus de felicidade maiores. Quando ela está muito autocentrada, com uma lupa só para as suas coisas, ela sofre mais. E é isso que nós estamos fazendo, gente. Então, a gente entende isso, mas uma vez que a gente entendeu isso, a gente tem um comportamento que já está enraizado. Então a gente tem que olhar de novo, várias situações para a gente ir reprogramando assim. Então por isso que a gente precisa de várias etapas. Então nisso eu expliquei um pouco para vocês que a meditação não é uma coisa só, é um método que você precisa primeiro pacificar, depois você precisa estabilizar sua mente, não reagir, ganhar sua mente, e depois você precisa estudar, e depois você precisa fazer meditação analítica. Você começa a falar assim, olha, é diferente de você ouvir apenas do que você contemplar um exemplo. Quando a gente fala um exemplo, isso eu entendi, porque eu também tenho uma listinha, eu também já fiquei ansioso. E aí a gente começa a olhar assim, não, mas eu posso fazer diferente? Como seria fazer diferente?
E aí? Como é que seria fazer diferente? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Motivação. Motivação. A gente tem que lembrar da motivação. A gente tem que lembrar. E toda vez que a gente começa a prática aqui no Centro Budista, a gente vai falar uma motivação. Na verdade é assim, porque é como se a gente tivesse gerado um cansaço. A gente fala assim, eu não quero mais entrar nos infernos. Eu não quero mais ficar preso ao desejo de apego. Eu não quero mais ficar competindo, porque não vai me levar a lugar nenhum. Se eu acho que vai levar, então tudo bem. O Lama Santen fala assim, deixa o Maharaja fazer seu trabalho. Segue fazendo isso, né? Porque não vai dar certo, mas o Maharaja vai bater. A gente não precisa nem dizer nada. Então tá bom. Quando você precisar, nós estamos aqui. Porque é isso. Né? A gente já fez algumas vezes. Né? Mas a gente talvez tenha que fazer um pouco mais. Está tudo bem. Ninguém está aqui para ser o dono da verdade. Mas, quando a gente estiver um pouco cansado, assim, não, eu não quero mais, aí a gente começa, é o primeiro passo no caminho espiritual. Seria isso, né? É mudar a nossa motivação e o nosso refúgio. Aí vai fazendo sentido. Ainda que a gente entre no centro e por anos a gente repita aquilo, eu tomo refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, vai ter um momento que você vai, tomar refúgio de verdade. Esse é o ponto. Porque o nosso refúgio é uma posição da mente. É assim. Uma dica é assim, quando você estiver sofrendo, estiver doendo, você não sabe onde é que está doendo, você se pergunta, mas qual é a minha motivação? Qual é o meu refúgio? Com certeza não é algo muito elevado. Tá tempo ainda? Tinha uma última coisa que tá ali, 4 ações de mente. É muito importante vocês entenderem, porque as práticas, elas têm essas 4 ações de mente, elas descrevem que tipo de prática que você está fazendo. Eu acho isso super importante. Para você entender a qualidade da prática, primeiro, resolver. Causalidade, jogo do samsara. Segundo, controle, disciplina. Terceiro, usar antídoto, mudar a paisagem. Meditação Tumbling. É que essa hora eu não enxergo muito. tumbling. Mas é isso. Então, são 4 ações da mente, são 4 diferentes tipos de ação da mente. Aí a gente pensa, o que a gente está fazendo com a nossa mente? A gente olha para as coisas e a gente tenta resolver, não é? Você não resolve? Como é que a gente resolve? Como é que você resolve as coisas? Eu mudo para cá, vou para lá, faço isso, faço aquilo. O que eu estou fazendo? Mudando as condições externas, não é isso? É assim que eu resolvo. Olha, eu não estou muito bem nesse emprego. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de emprego, vou pedir as contas. Ou vou fazer alguma coisa para me mandar embora. Sei lá, né? A pessoa vai... Eu vou resolver isso, gente. Não estou muito bem com essa pessoa, acho que é melhor desmanchar, tudo. Vai cada um para o seu lado. O problema é que quando a pessoa, por exemplo, muda de emprego, ela chega no outro emprego, o que acontece? Não é possível, o chefe é igualzinho. Não é possível. Que coisa! Aí a pessoa separa a casa de novo, não é possível. Lá pelas tantas a pessoa começa a perceber que tem um problema, né, no software que ela está rodando, né? Então resolver é como se a gente estivesse transmigrando, tentando mudar as coisas externamente. Tá bem, a gente vai seguir fazendo isso, mas é bom que a gente percebesse que isso é muito limitado. Muito limitado. Tem muito pouco poder, né, de efetivo. Algumas coisas vão funcionar e muitas a gente muda para um outro país, né, que a gente brinca, né? Fui lá para um outro, não, porque aqui no Brasil está muito ruim, eu vou não sei para onde, né?
a pessoa se esquece que ela vai junto, né? Aí daqui a pouco começa a aparecer os problemas lá também. Aí, resolver é o primeiro, é o samsara. Seria os 6 reinos. Só estou resolvendo. Agora, controle, disciplina. Isso é ótimo, assim, para os novos praticantes, assim, que eles entram. Não, agora eu estou meditando. Aí sempre tem alguém em casa. Aí acontece alguma coisa, a pessoa age agressivamente. Ué, você não está meditando? Ué, você não está indo lá naquele SEB lá? Como é que você está? Acho que a sua meditação não está ajudando muito, não. Aí você fica mais puto. Não tem jeito. Isso é disciplina, né? Porque a pessoa está contendo, mas o comportamento está lá, está armadilhado ali. A pessoa só tem um pouquinho mais de tempo para reagir, mas que ela tá ali, tá igual, né? Ou seja, é melhor ter disciplina? Sim, é melhor ter disciplina. É melhor do que reagir. A gente respira. Não vou reagir. Vou levar na prática. Vou conversar no grupo lá. Se alguém me ajuda, né? Porque eu não estou conseguindo. Mas pelo menos a pessoa já não foi tão reativa. Então a disciplina ajuda? Ajuda. Mas não resolve, né? Porque a pessoa vai enrolando no dedo. Então ela é importante, mas com ela a gente não chega muito longe. Então a gente vai olhando que ela também tem uma limitação. Mas não quer dizer que, então não vou ter disciplina alguma. Não, sem disciplina a gente também não avança. Se eu não sentar e praticar regularmente, né? Eu vou falar aqui, tem que fazer um programa de 2 meses. Praticar todo dia. Já fizeram? Todo dia. 1 hora por dia. Topam? Não? Por que não? É porque tem vários estudos, acho que os budistas já sabiam disso, mas tem vários estudos agora atuais que dizem que o nosso cérebro é muito plástico. Tem uma neuroplasticidade. Você muda o seu cérebro se você fizer em 2 meses, você muda muita coisa. Entre 21, 30, 60, 90, varia de pessoa em pessoa. A instalação do hábito. Neuroplasticidade, gente. A gente vai mudar para melhor, né? Essa é a ideia. Mas aí a gente fala, será? Então, será que é verdade? Então, pelo menos que a gente faça 2 meses e depois, durante os 2 meses, a gente não, eu fiz um voto, eu vou fazer. Mesmo que seja difícil, né? Aí a pessoa segue fazendo aquilo. Aí depois de 2 meses ela avalia. Aí depois ela relaxa um pouco mais. Mas isso é disciplina, entende? Super útil. Aí a pessoa pode avaliar algum resultado. Sem disciplina ela não avança. Mas um ponto principal é isso que eu estava falando para vocês. Não usar antídoto, mudar de paisagem. A meditação também nem vou falar. Mas assim, mudar de paisagem é isso. Quando eu estou lá com a minha listinha, achando que eu sou o único que tem que resolver a listinha, que os outros se explodam, eu não digo isso, se explodam, mas é que eu ajo assim, porque eu estou tão focado na minha listinha que eu não vejo as outras pessoas. É isso, é uma ansiedade por cumprir aquilo que nos cega. Aí eu falo assim, não, mas eu posso olhar que as outras pessoas também têm as suas listinhas, e que se eu de alguma forma puder favorecê-las, eu vou favorecer, mesmo que eu tenha que excluir um item da minha listinha. Será que eu sou capaz de fazer isso? Não, tá bem, eu posso fazer. Vai lá, você só tem isso aí. Pode ir. É assim. Diminui a nossa ansiedade. A gente olha para a nossa listinha e fala assim, a gente dá um sorrisinho assim. Fui eu que te fiz. Eu posso te reformular a qualquer momento. A listinha não manda em mim. Entende? Essa é uma outra paisagem. Se eu olhar para a listinha, não, eu tenho que fazer isso aqui. Quantas vezes a gente anda rápido demais,
fica ansioso demais, né? Irritado demais. É isso. Aí eu mudo a minha mente, como eu olho para a listinha. Aí a listinha, eu mudei a paisagem sutil da minha mente. A listinha não manda em mim, eu que mando na listinha. Isso é mudar uma paisagem, é criar uma forma um pouquinho mais ampla de atuar. Mas o que a gente quer chegar mesmo é no liberar. É encontrar que todas as listinhas estão perfeitas. Mas esse liberar, então, é a noção de como nós colocamos brilho e tiramos o brilho das coisas. É a noção do Prajnaparamita, que já está tarde, não vai dar tempo. É amanhã. Aí amanhã a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente, que a gente vai olhar especialmente como é que a gente se engana na construção da realidade. A gente não vai estudar detalhadamente os 12 elos, mas a gente vai fazer um aprofundamento, né? Quem já estudou os 12 elos, só sobre o primeiro elo. Ele dá uma palhinha. Não, sempre a gente está falando, né? A vidya, esse é o ponto. A gente não percebe que sempre é inseparável da nossa mente. Quando eu olho para aquela listinha, eu não percebo que eu construí a listinha. A listinha e eu somos inseparáveis, né? Mas no exato momento que eu escrevi a listinha está lá, aquilo ficou separado de mim, né? Melhor ainda é quando alguém dá a listinha. A esposa deu a listinha. Pronto. Eu não sei se quem tem esposa, assim, tal, tem mais. Tu faz mais tal coisa. Assim como, né, o marido pode dar alguma listinha para a esposa. Enfim, o chefe pode dar para o funcionário a listinha. Aí a pessoa falou para mim, mas e se o chefe dá a listinha, como é que eu faço? Você faz o seu melhor. O ponto é que se você faz o seu melhor, você fala assim, olha, não deu tempo de fazer essas duas coisas, mas essa que eu fiz bem feito. Aí você diz, bom, tá ótimo. Eu fiz o meu melhor mesmo. Não fiz com nenhum dos 6 reinos, assim, acho que eu vou dar uma passadinha ali e tal, vou relaxar um pouco. Não é desinteresse, não, tem interesse, tem um brilho. Quem tem um brilho, faz aquilo com capricho, nunca vai ser olhado mal. Com licença, deixa eu abrir um espaço para perguntas. É agora. Pode perguntar, como é teu nome? É Jonas. Jonas. A situação esse momento aqui, clara evidência, né, que vocês estão aprendendo, isso é importante. Assim, as fases da meditação em equilíbrio, né, você tem controle um pouco das emoções, aí você vai analisar os pensamentos, você vai ter aquela coisa da meditação analítica, né, analisar exemplos, tomar para si, tentar replicar esses repassados, uma coisa de crescimento pessoal. Chama de modelagem, né? Viu um exemplo que você achou interessante, aquela pessoa agiu de forma assim, bacana, vou tentar procurar seguir esse exemplo. Aí partindo disso, qual assim o ápice da meditação? Qual o quê? Qual assim, o ápice da meditação que a pessoa considera? Qual o nível do seu hoje? Assim, a meditação traz mais essa coisa do autoconhecimento ou tem níveis? Não é só assim a questão da respiração? É que assim, quando você diz modelagem, né, na verdade no budismo a gente vai chamar de Guru Yoga. Porque essa meditação analítica, se a gente pensar, a gente está pegando o pensamento do Buda. A gente não precisa adotar aquilo, mas a gente está olhando e investigando. Será que ele estava certo? Mas para mim saber se ele estava certo ou não, eu preciso olhar aquilo com muito carinho, entender o que ele disse, e aí eu começo a investigar aquilo na minha própria mente. Então, na verdade, eu estou usando a mente do Buda. Eu estou
copiando a mente do Buda. É como se eu tivesse a capacidade de chegar e, quando eu estou diante daquela confusão assim, Como o Buda sabe, né? o que o Buda faria no meu lugar? Ah, não sei o que o Buda faria, mas eu já fiz isso. Entende? A gente já reagiu. Mas nós não, nós estamos num outro ponto. Talvez a gente não consiga fazer isso no momento da confusão, porque a gente não tem treinamento. Mas depois, a frio, essa é a meditação analítica, eu vou chamar exemplos. E aí eu falei assim, ó, peguei o exemplo da listinha, contemplei aqui com vocês. Eu vou chamar aquilo e vou olhar aquilo com mais detalhe. Mas eu não vou olhar isso como eu faria diferente de qualquer forma. Não é um aberto, é como que o Buda faria. Aí eu tento olhar como é que o Buda faria e tento ver se eu mudando essa perspectiva, o que acontece com a minha energia. Aí eu vou te contar. A cada exemplo, esse aqui é muito bonito, né? Você está vendo essas flores aqui? Chama-se o ornamento da iluminação do Buda. Então tem quem assistiu o filme, né, que tinha o Maharaja, né, Mara, tá atacando o Buda. Então ele manda flechas, manda um monte de coisas ameaçadoras para o Buda. Só que pela lucidez do Buda, quando aquilo vai chegando perto, o que acontece? Se transforma em flores. Então, quando a gente faz a contemplação, a meditação analítica, cada exemplo que eu consigo realmente transformar é como se fosse uma coisa que era ameaçadora, se transforma num ornamento, num exemplo vivo de que é possível. Então nós vamos ficando assim, que nem o Buda, cheio de exemplos, até que a gente contemple tudo ao redor. Aí a gente está mudando a nossa mente, porque a gente tem muitas estruturas meio que já automáticas. Aquilo brota e parece que brota por dentro, a energia parece que é natural. Alguém já fez treinamento para ser ansioso? Pra quê? Treinamento para ser ansioso? Para sentir raiva? Fizeram treinamento? Não teve nenhum curso? Não precisou não, né? Parece que sabe, né? Parece que já está aí, né? Mas assim, toda vez que a gente faz de novo, a gente está treinando, gente. Toda vez que a gente repete o comportamento, a gente está refazendo aquilo. Isso é um treinamento. É isso que nós estamos fazendo. Aí a gente fala assim, o problema está na repetição. Aí no budismo vai dizer que a gente já tem isso de outras vidas, né? Mas tudo bem, se não acredita em outra vida, não tem problema. Nessa vida, e aí, o que você está fazendo? E o que você quer seguir fazendo? Então aí a gente vai vendo que a gente vai ouvindo, e a cada vez que a gente pratica e fica em silêncio, a gente vai entendendo com mais profundidade o que os mestres passaram. E aí a gente vai poder implementar. Então é assim, camadas, né? É camadas. Vai se abrindo aos poucos. Não é tudo de uma vez. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, gente. Você falou sobre permanência, ok. Em algum momento o senhor só ficou assim, afinal que é permanente. Eu fiquei. E aí eu não vejo nada. O que é permanente? E aí? E agora? Mas já foi falado, né? Se a gente isso é um pouco assim, Lama Santo, ele chega assim, só sorrindo, vai falando assim, mas ele vai desmontando a nossa base do que a gente sente como confiança. É um pouco, a gente pode rir no começo, mas não é. A gente tem um período de transição. Como é seu nome? Amanda. Tem um período de transição onde a gente vai olhar assim, puxa vida, tudo onde eu repouso, tomo refúgio é impermanente.
mas eu ainda não tenho o pé aonde aquilo é permanente. Então eu estou tirando o pé da onde está conhecido e pondo o pé aonde? Então, o que é o permanente? Então não dá para simplesmente, eu vou dizer, mas o ponto mais importante desse permanente aí é a experiência mesmo. E aí vem através da prática, do silêncio, de encontrar. Não, mas não é só isso assim, né? Porque senão a gente só ficasse quieto, resolvia. Mas não é, é acessar essa visão dos mestres. Então quando a gente fala tomar refúgio no Buda, tomar refúgio no Dharma, tomar refúgio na Sangha, isso são as 3 joias. Isso no budismo é considerado que é permanente. Por exemplo, valores como a compaixão, o amor, também são inteligências que estão disponíveis, permanentes. Isso está sempre disponível. Mas a gente está tomando refúgio nisso ou a gente está tomando em outra coisa? Então aí você fala, mas é que eu não sou budista. Mas aí isso é um significado profundo da noção de refúgio. O que eu quero para a minha vida? Assim, qual é o significado da vida? Então esse é um ponto super importante. O que eu vim fazer aqui mesmo? Sempre a gente já se perguntou, né? Às vezes a gente aí, a vida nos levou, tal, mas essa pergunta estava ali. Talvez a gente, mas e aí, o que eu vim fazer nessa vida mesmo? Então, buscar o que é transcendente, buscar esse estado de lucidez. A palavra Buda significa Budi, vem da raiz de desperto. Então, ou seja, aquele que está compreendendo algo que está além do impermanente. Mas as palavras não atingem. Por isso que a gente precisa sentar um pouco. Aí a gente vai descartando o que não é e vai ficando com o que é. E aí a gente fala assim, se tem o Buda, ou seja, o Buda ele levantou, atingiu a liberação, aí ele ficou 45 anos olhando para os seres e falando assim, olha, quem sabe tu vai por ali. Então ele deu 84 mil ensinamentos, porque ele viu cada um com uma dificuldade e foi falando assim, ó, melhor tu ir por aqui, você por aqui, você por ali. Ou seja, ele foi dando formas diferentes de acessar isso. Não tem uma forma definida, mas tem um caminho. Então o método budista é um caminho. A gente não vai dizer que o budismo é a única solução, não é. Mas é importante que a gente olhasse para soluções que são transcendentes, no sentido de que não é transmigrar, mudar de uma posição para outra, resolver o externo. A solução deve incluir esse aspecto interno da mente, esse reconhecimento profundo. E tem essa terceira fonte de refúgio, que a gente fala que é a Sangha. A Sangha somos nós, né? Pense, sexta-feira à noite, a gente ia estar falando dessas coisas? Difícil, né? Mas aí a Sangha se reúne, tem um calor. Aí a gente vem para praticar em casa a gente é como um palitinho de fósforo, né? Que o Lama fala, né? Aí aquela luzinha é fraca, é muito fraquinha. Aí a gente pega e se reúne. Aí aqueles palitos de fósforo dão uma energia, sabe? Essa energia de Sangha é super importante para nós avançarmos. Mas fonte de refúgio mesmo é a Sangha dos mestres que transmitiram. Por que nós estamos ouvindo sobre o budismo hoje, esses ensinamentos sobre a mente, de como transformar a mente? É porque teve uma série de mestres que transmitiram esses ensinamentos, que mantiveram vivo. Então a gente agradece eles, a gente toma isso como uma fonte inestimável de refúgio. Se não fosse a vida deles para que se dedicasse, e a gente mantém essa energia da Sangha. Então essas são fontes de refúgio. A meditação analítica é a mesma meditação de pensar, contemplar e repousar? Sim,
Pensar, contemplar e repousar. Então a meditação analítica tem sempre 3 etapas. Pensar, que é entender. Então eu leio a primeira na verdade, eu entendo que o sofrimento existe, aí eu posso, esse pensar pode ser longo, 6 reinos, ou eu posso pegar só o reino dos infernos. Eu entendi aquilo, compreendi racionalmente, cognitivamente. Aí contemplar é o quê? Por acaso eu passei por essa experiência já? Nossa, ontem, pai, eu fiquei muito irritado. Eu estou vendo que a minha mente está naquele reino. Quando aquela pessoa disse aquilo, subiu o sangue. Eu vejo a minha energia se alterando. Eu falei, pá, estou naquele reino. Nessa hora eu não percebo a paisagem sutil da mente, mas eu percebo a energia. E repousar é voltar para a chamata pura. É super importante que a técnica principal é manter estabilidade. Ainda que eu comece a olhar esses temas, eu não posso me perturbar. A meditação analítica, se ela me perturbar, é porque eu não estou conseguindo fazer ela. Ou seja, um momento específico que eu me sento. Isso, pensar, contemplar e repousar. É um método. Agora, por exemplo, é como se eu primeiro treinei estabilidade. Aí quando eu estou estável, treinei shamatha. Aí eu vou chamar a confusão. Por quê? Porque se eu não chamar essa confusão continua embaixo do tapete, influenciando a minha mente. Então eu preciso olhar para essa confusão que está ali, porque eu só estabilizei, reajo menos, mas está tudo igual. Como é que eu mudo? Eu preciso olhar aquilo. Mas eu não preciso olhar como eu sempre olho as coisas, tentando resolver. Eu preciso olhar com o olho do Buda. Por isso que eu tenho que seguir o roteiro, né? Por isso que eu tenho que entender o que o Buda falou. Por isso que eu preciso estudar um pouco. Se eu olhar, peraí, eu vou contemplar, e vou contemplar a partir do quê? Do meu karma? Do que eu... Não, eu acho que eu deveria fazer assim. Vou testar esse outro jeito. Ok, então vai. Provavelmente o que vai surgir? A gente tem um condicionamento, uma estrutura. Vou te dar um exemplo assim. Quando você quer uma opinião para alguma coisa, tu vai procurar um amigo. Mas você não vai procurar qualquer amigo. Você vai procurar um que concorde com você. Não é assim? Mas tu não é meu amigo? Então tu tá do lado dele, então? O amigo fala, eu não quero mais conversar com você. A gente quer assim, entende? Que é algo que confirme o que a gente quer. O Buda não vai confirmar o que a gente quer. Por isso que um olhar muito agudo vai cair ficha para nós. Vai oferecer contradições, a gente vai desvendar as contradições internas que a gente já tem. Pensar, contemplar e repousar. Então a gente faria 9 blocos. Pensar, contemplar e repousar na primeira nova verdade. Pensar, contemplar e repousar na segunda nova verdade. Depois pensar, contemplar e repousar na terceira. Pense na lógica da coisa. Eu pego um problema, que é a primeira nova verdade, estou sofrendo. Depois eu pego a causa, eu entendo que está na mente. E depois, terceiro, eu mudo. Eu mudo a paisagem sutil. Aí eu transcendi o conflito. Se não der certo, pergunta para Ana. Pergunta para a Giz. Tem que conduz prática aí. Eu só vim e falei, fui embora, né? Mas tu pode dar meu telefone também. Ele fala telefone, assim, a questão, tem grupos, grupo da Summit, que assim, passa conteúdo, agora o senhor faz parte desse grupo. Então, tem
Aqui tem quarta, quinta, sábado e domingo. Assim, Tem práticas regulares. Ah, no WhatsApp, assim. tem também grupos assim, áudios, algum conteúdo. Tem alguns grupos, sim. Tem. Eu não sei se vocês têm algum grupo aqui. Eu, particularmente, não tenho. Eu estou muito focado numa atividade lá de construir uma comunidade rural lá. Eu não tenho. Apego às redes sociais. Primeiro que não tem muita internet onde eu moro. Eu moro no interior. Tem vários textos no ano, né, de transcrições de retiros. Isso é a melhor coisa. No YouTube tem Se botar No CBB, YouTube tem vários vídeos do ano. Tem o canal do Lançando, né? Tem o canal do Cérebro Camponesa. Aí você acessa todas as. Tá tudo disponível. Esses retiros, assim, tem um custo, né? Questão de viagens, né? Assim, fora essa coisa de por conta própria. Tem budista que recebe esse retiro? Tem centros de práticas, né, de retiros. mas por conta própria, Então, assim, existe assim, há um custo para isso, né? custo. Um custo, sim. O tempo que, tipo, por exemplo, eu decido passar 10 dias no retiro. Independente da cidade, essa tempo budista, lugar que eu vou fazer o retiro, eu tenho que entrar com contribuição, né? Vai ter 10 dias de expêndio e tudo mais. Aham. Mas o ponto é assim, para você fazer um retiro de 10 dias, o que você vai fazer nesses 10 dias? O objetivo de motivação. Não, você tem que primeiro estar participando do cérebro, entender o que é chamata impura, chamata pura, metabhavana, entender a motivação. Aí você vai estudar primeiro, entender a prática, começar a praticar, pelo menos um pouco todo dia, ou pelo menos vir uma vez por semana, 2 vezes por semana no SEB, aí tu já está praticando. Aí depois que você praticou aquilo um tempo, aí você fala, cara, não, é isso mesmo. Aí tu, um dia tiver a oportunidade, tu conhece o Lama Santa, super importante, tu assiste vídeo dele, tudo, mas tu vem e conhece ele pessoalmente. Assim. Aí, quando você tiver isso, aí você fala assim, não, cara, é isso. Aí tu vai lá no Timbaúba, Dharmata, Timbaúba, que é aqui perto, e faz um retiro. Aí sim, mas você tem que, por exemplo, a gente tem uma super estrutura para oferecer retiros, mas a pessoa ela tem que estar já sabendo o que ela vai fazer. É muito difícil ter uma estrutura para ter retiros, mas a pessoa não chega lá, bom, vim fazer um retiro, e aí? A pessoa não vai conseguir. Ela tem que saber sentar, ela tem que ter autonomia de corpo, saber um monte de coisa. O que ela já vai fazer? Ela vai ter que ter um acompanhamento prévio, entende? É assim que funciona. Eu acho que começar a frequentar um SEB na cidade é o primeiro passo. Começar a ouvir os estudos é super profundo. E assim, é uma raridade. É uma raridade. Ter pessoas que dedicam o seu tempo para ter um local de prática. Tem muitas cidades que dizem, eu só estou sozinho aqui na minha cidade, não tem ninguém para praticar. Aqui vocês têm um lugar. Super bom. Acho que vamos fazer a dedicação, né? Tá tarde? Não sei se tá tarde. Como é que é vocês aqui? Lá a gente estaria todo agasalhado, capotado já, meio de frio. Página 38. A segunda prece. Ao longo de minhas muitas vidas, até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres existentes. Posso a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno.
possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua consciência, realizações e poderes benéficos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam inúmeros os nomes de doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Última prece. Página 45. Kengo chosun ringu chezan sasun chapata drogyu chosun navada hidrado sungelesho. Então amanhã às 9 horas.